Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. A abrir a palavra de Deus no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler do verso 40 até o final do capítulo 1. Eu estou impressionado com o visual dessa igreja aqui. Que coisa linda, né, irmãos? Já que nós estamos há 21 dias agradecendo, por que não agradecer a Deus por esse presente tão lindo dos céus, amém? Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 40 até o final. Quem encontrou a palavra de Deus aí, diga um amém bem forte. Então vocês me autorizaram a ler a palavra de Deus. Eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada, a NAA. Foi a versão que eu escolhi para ler, né, esse ano, a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, suplicando: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, olha que impressionante isso. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Está aqui a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, sempre houve, pode baixar só um pouquinho, o som está lindo, só baixar um pouquinho, vai ficar melhor ainda. Agora desapareceu tudo, hein? Só para baixar um pouquinho, pode deixar que está maravilhoso. Irmãos, sempre houve, na história do pensamento, isso é importante que você grave, sempre houve uma espécie de rebaixamento dos sentidos. Dos sentidos, o paladar, o olfato, o tato, sempre houve na história do pensamento uma certa desconfiança em relação aos sentidos do corpo, ao próprio corpo. Por exemplo, Platão sempre olhou com desconfiança para o mundo sensível, corporal, para os sentidos. É como se os sentidos traíssem o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento sempre esteve no pensamento de Platão, no mundo das ideias. Aristóteles, diferentemente de Platão, sempre entendeu que os sentidos são as portas sem as quais não conheceríamos. Ou seja, para conhecermos, precisamos dos sentidos. É verdade. Você enxerga as coisas, você ouve as coisas, você conhece as músicas, você sente o olfato das... Aliás, que bom, né? O olfato, quando você vê aquele alho queimado no óleo. Nossa, que coisa boa, aquele cheiro gostoso do café de manhã. Quem gosta no café de manhã, né? Aquela água fervida, quando bate no café, lá na cama já alcança a gente, como se fazer, acorda, acorda. Mas é interessante porque ele diz que as portas do conhecimento são o sentido, mas ele sempre hierarquizou os sentidos. Para ele a visão e a audição são os sentidos superiores, os outros sentidos
sentidos inferiores. Isso penetrou na história do pensamento cristão. Agostinho, Tomás de Aquino sempre hierarquizaram os sentidos. A espiritualidade cristã sempre, percebam só, se afastou dos sentidos. Sempre houve um afastamento da sensorialidade, dos sentidos, uma desconfiança em relação ao corpo. E olha que interessante, Jesus se encarnou. Lá em João 1 diz que o Verbo se fez carne. Jesus se fez gente como a gente. Ele assumiu o nosso corpo. Ele sentiu os nossos sentimentos, as nossas sensações físicas e corporais. E é impressionante observar como Jesus trabalhou em sua vida os sentidos. Isso é extraordinário. Jesus sempre foi um mestre. A sua sensibilidade, percebida por nós através de como ele ouvia as pessoas, como ele observava as pessoas, como ele sentia as pessoas. Você quer exemplos de como Jesus, o grande mestre, ele usou os sentidos para tocar as pessoas? Eu te dou um exemplo. Por exemplo, Jesus ouviu. A gente às vezes não ouve. A gente fala demais. Eu falei esses dias com uma pessoa, você, por falar muito, você tem dificuldade. Falei com todo carinho, né? A gente tem que ter carinho para falar certas coisas. Você não ouve, você precisa aprender a ouvir. Jesus ouvia, irmãos. Vocês se lembram daquela passagem quando Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém? Tem um cego mendigo chamado Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele parou a peregrinação para Jerusalém e pediu que os discípulos o chamassem. Eles o chamaram. Jesus perguntou para aquele cego: o que você quer que eu faça? Ele disse: mestre, eu quero ver. A tua fé te salvou. Jesus ouviu o cego. Ele ouviu, ele fez questão de perguntar para o cego o que ele queria experimentar. Ele ouviu. Ele ouviu aqueles discípulos para Emaús em Lucas capítulo 24. Que coisas são essas que aconteceram em Jerusalém? Ele ouviu. Quais são os sentimentos? Ele sempre ouviu. Jesus ouviu. Jesus sentiu os aromas. É verdade, lá em Marcos capítulo 14, ele estava na casa de Simão o leproso, até que uma mulher entra na casa de Simão o leproso em Betânia, e ela quebra um vaso de alabastro, um nardo puríssimo, caríssimo. Os discípulos julgando aquela mulher, e ele disse assim: não, peraí, porque eles diziam: não, se nós vendermos esse nardo, nós teremos 300 denários e poderemos alimentar os pobres. Jesus disse assim: vocês sempre terão os pobres com vocês. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Jesus sentiu o cheiro daquele nardo puríssimo e tornou aquela mulher um exemplo para a história da igreja. Estamos no século 21 e veja, estamos falando da atitude daquela mulher que quebrou o alabastro. Jesus viu. Jesus viu. Irmãos, eu não sei se vocês se lembram do jovem rico em Marcos capítulo 10, verso 21. Diz o texto que ele fitou os olhos daquele jovem. A palavra grega que aparece ali é emblepo, ou seja, uma preposição que significa assim, há uma preposição que antecede a própria palavra. É como se Jesus estivesse, o texto estivesse dizendo assim: Jesus observou as entranhas do jovem rico. Ele olhou dentro, lá no interior do jovem rico. Ele olhou atentamente. Ele fixou os olhos no jovem rico e o amou. Quantas pessoas não entendem essa passagem? Ele olhou para o jovem rico e ele o amou.
E ele disse assim: deixe todas as coisas e me siga. Ele fez o convite para aquele jovem rico, o mesmo convite que ele fez para Pedro, para Tiago, para João, para Levi ou Mateus, o publicano, o mesmo convite: largue tudo, largue a pesca, largue a coletoria de impostos, largue o seu dinheiro, me siga. É o convite que ele faz para todos nós. Só que aquele jovem rico se entristeceu e continuou seguindo o seu Deus, Mamon, o dinheiro. Mas ele viu, Jesus saboreou. Jesus era bom de prata, irmãos. Ele gostava de refeições, ele compartilhou refeições com pecadores. Marcos capítulo 2 diz isso. Na multiplicação dos peixes, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, com Zaqueu, o publicano, um corrupto de seu tempo. Lá em Lucas 19, ele compartilhou a mesa. Aliás, uma das coisas mais extraordinárias da fé cristã é compartilhar a mesa, é dividir o pão, é tomar um café. Não é gostoso isso? Vamos tomar um café? Vamos conversar. Ali nas mesas das refeições, nós temos intimidade, geramos intimidade, amor uns pelos outros. Jesus saboreou e Jesus tocou. E esse sentido me impressiona. Jesus tocou. E o toque, irmãos, eu diria que é um dos sentidos mais íntimos. Mais íntimos. Você abraça qualquer pessoa na rua? Ô fulano, deixa eu te dar um abraço aqui. Quem é você? Não sei. Estou te dando um abraço. Ninguém. O abraço é um toque íntimo. O aperto de mão é um contato íntimo. Só os íntimos se tocam. Vocês conseguem entender isso? O toque tem uma profundidade extraordinária, eu diria. Especialmente, irmãos, quando nós estamos falando de Marcos capítulo 1. Jesus tocou tantas pessoas, por exemplo, a sogra de Pedro. A palavra de Deus diz que ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. Vocês se lembram daquele cego de Betsaida, no capítulo 8 de Marcos? As pessoas diziam: toque nesse cego. Ele cuspiu nos olhos daquele cego, ele impôs a mão sobre aquele cego, e aquele cego voltou a ver parcialmente. Até que então, Jesus vai lá e toca nos olhos daquele cego, e ele passa a ver absolutamente. Jesus tocou. E aqui nós estamos diante, mais uma vez, de Cristo tocando em um homem que era leproso. É o que diz a palavra de Deus. Irmãos, quando nós lemos Levítico 13, especialmente Levítico 13, mas o 14 também, nós somos levados a compreender a profundidade desse texto. Quando pústulas se espalhavam no corpo de uma pessoa, pragas, né? A lepra se espalhava no corpo de uma pessoa, ela era completamente retirada da aldeia. As doenças da pele eram tratadas assim. Pessoas eram retiradas da comunidade, da dignidade da comunhão. Eles eram arrancados, obliterados da unidade da comunidade. E eles tinham que andar dizendo: eu sou um leproso. Eu sou um leproso. Você imagina o estigma? Eram pessoas estigmatizadas. Eram pessoas humilhadas, aviltadas socialmente, arrancadas do convívio social por causa de uma doença. E é incrível como, para além de qualquer convenção, de qualquer expectativa, Jesus vai lá e toca naquele leproso. E aquele leproso é completamente purificado. Irmãos, eu vejo nesse texto, na vida de Jesus, especialmente aqui nessa narrativa, coisas que nos ensinam a ser igreja. O que é ser igreja? É ser o corpo de Jesus,
o corpo físico, concreto. Nós somos, irmãos, a continuação corpórea de Jesus. Quando as pessoas olham para a igreja, elas precisam ver Cristo Jesus. E porque nós queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, nós precisamos partilhar das atitudes demonstradas por Jesus neste fragmento do Evangelho de Marcos. E uma dessas atitudes é o que está lá no verso 40. Diz assim: um leproso se aproximou. Irmãos, como é interessante ver no texto de Marcos, capítulo 1, os sentimentos de Jesus. Se fosse qualquer outro sacerdote, qualquer outro rabino de seu tempo, aquele leproso certamente seria arrancado da presença social. Ele seria cuspido para fora da comunidade. Ele sofreria mais um abalo em seu sistema emocional, psíquico. Porque era assim que os levitas e os sacerdotes tratavam os corpos feridos e doentes. Você se lembra da parábola do samaritano? Um levita, um sacerdote passaram ao largo, até que um samaritano, veja, Cristo extraía as parábolas das experiências cotidianas. Tocar um corpo ferido, tocar um corpo morto, era se tornar impuro. Mas Jesus aqui permitiu a aproximação do leproso. Ser igreja, irmãos, é abrir as portas para os leprosos do nosso tempo. É permitir a aproximação de quaisquer pessoas. Irmãos, aqui é um lugar de arrependimento. Aqui é um lugar de transformação. A nossa casca religiosa, a nossa máscara religiosa, a nossa cortina religiosa precisa ser rasgada. Nós precisamos permitir as aproximações dos leprosos do nosso tempo. Pastor, aquela pessoa que está chegando hoje, ela é complicada demais. Ela é muito complicada. Ela tem vários problemas sexuais, morais. Ela é envolvida com vários escândalos aqui na cidade. Não dá, pastor, não dá para nós recebermos, mas irmãos, aqui é o lugar em que essas pessoas precisam ser acolhidas, amadas, restauradas. Você consegue entender que Jesus te arrancou do império das trevas e te transportou para este reino de amor? Irmãos, nós estamos aqui servindo a um Deus que amou todos os homens. Ele não se escandalizou com ninguém, ao contrário, ele sempre abraçou e impulsionou para uma vida melhor. Foi assim que ele tratou Zaqueu. Foi assim que ele tratou os publicanos, como Mateus. Foi assim que ele tratou aquela mulher que também entrou com um bálsamo caríssimo na casa, não do Simão o leproso, mas do Simão o fariseu. Aquela mulher que tinha uma história de prostituições, de pecados sexuais. Foi assim que Jesus tratou a mulher adúltera em João 8. Ele nunca se afastou das pessoas, ao contrário. Queridos irmãos, ser igreja é abrir a porta para todos. Amém? Não é aceitar o pecado de todos, não é isso. Não é abrir a porta para os pecados contemporâneos. Não é atualizar a Escritura para amoldar a Escritura aos vícios, aos egoísmos contemporâneos. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia continuará sendo pétrea. Ela é maior que qualquer constituição. A Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, estamos entrando no mês da Reforma Protestante. Ela é inerrante, ela é infalível.
Não estamos falando sobre adaptar os textos para aceitar os pecados contemporâneos, não. Mas aqui é um lugar para os pecadores entrarem. Eu sou um pecador, você é um pecador, nós todos somos desventurados, desgraçados e miseráveis, como diz Romanos 7, 24. Amém, irmãos? É triste dizer isso. É difícil dizer amém, mas é verdade, amém. Eu sei que o amém é mais fraco. Mas é o amém que reflete e responde à verdade do reino de Deus. Amém, irmãos? Mas diz mais, olha o que diz a palavra de Deus. Um leproso se aproximou e lhe pediu de joelhos. A expressão grega aqui é parakalon, ou seja, implorou, suplicou, de maneira intensa, emocional, era um clamor desesperado. Este leproso estava desesperado. Por anos ele sofreu estigmas. Por anos ele foi arrancado do convívio social, de sua família, de sua casa, de sua igreja. Imagine o que deve ser viver socialmente gritando no meio das aldeias: eu sou um leproso, e as pessoas se afastarem. Se afastarem. Irmãos, eu me lembro de uma vez que um Uber estava chegando com a terapeuta da minha filha. E aí eu disse para o motorista: você precisa se aproximar mais do prédio para esse motorista de Uber, porque a minha filha é especial, eu não vou conseguir carregar a minha filha até aí. Quando ele descobriu que minha filha era especial, ele deixou a terapeuta na rua, porque ele não queria carregar minha filha especial. Foi uma das coisas mais tristes que eu experimentei, ver a minha filha sendo rejeitada por um motorista de Uber, que deveria estar cumprindo o seu papel, que é um bom papel, que é um extraordinário papel, mas com honra. Com honra, irmãos. É desonroso qualquer pessoa arrancar uma pessoa da convivência social, especialmente uma criança especial. Uma criança neuroatípica, não vou carregar crianças neuroatípicas. Isso cabe dentro isso é o reflexo do amor de Deus. Irmãos, eu senti isso uma vez só. Esse homem sentiu por anos. Ele estava desesperado, a sua alma estava desesperada. Aliás, já que estamos falando de reforma protestante, Lutero é conhecido por seu desespero. As obras de Lutero são marcadas pelo desespero, porque ele tinha consciência clara do seu horror. Preste atenção, irmão, ser igreja é ser espaço para os desesperados. Aqui as nossas agonias são expostas, aqui os nossos medos são expostos, as nossas vulnerabilidades são expostas, as nossas dores são expostas. Aqui é o lugar do clamor. Talvez você esteja desesperado, enfrentando dores, aflições, angústias. A sua casa está enfrentando angústia, desespero, medos, ansiedade. Pois bem, você está no lugar certo. Aqui é o lugar da gente derramar a nossa alma diante do Deus que nos cura, diante do Deus que nos transforma, diante do Deus que ouve o nosso clamor. Aquele leproso se aproximou e ele desesperadamente, ele suplicou de joelhos. Ser igreja é abrir o templo, o espaço cultico, para ser também um espaço em que as nossas agonias, as nossas dores, as nossas aflições são expostas. Amém, irmãos? Aqui não é o lugar dos fortes, irmãos. Aqui é o lugar dos fracos, que porque se percebem fracos, são fortes, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas diz mais, diz assim: quando ele lhe pediu de joelhos, quando ele suplicou, ele disse: se o Senhor quiser, pode me purificar. Isso aqui é extraordinário, porque, irmãos,
Essa palavra grega que aparece aqui, katarissai, não é simplesmente uma cura qualquer. A palavra grega aqui é tornar-se puro. É como se ele, em seu grito, em seu desespero, estivesse dizendo assim: eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, ressignificar a minha história, reintegrar o meu coração à comunidade. Não era uma simples cura, era uma reintegração, era uma ressocialização. Ele estava ali com a sua doença exposta, com o seu câncer exposto, com a sua lepra exposta, e ele estava gritando: só o Senhor pode me ressocializar, eu não suporto mais viver essa vida. Irmãos, igreja é o lugar de restauração, de ressocialização, de reinserção. Mas ele errou, ele foi preso. Como nós podemos aceitá-lo aqui na igreja? Pois é, aqui é a igreja, é o lugar, aqui é o lugar da reinserção, da reintegração, da restauração. Você consegue entender isso? Irmãos, eu sei, a Natália sabe, minha irmã, eu sempre trabalhei na madrugada do Carim. Lá de Belo Horizonte, depois vim para o Rio, aqui na PIB do Rio de Janeiro, trabalhava na madrugada, e agora a gente está fazendo uma madrugada lá na nossa igreja, no Recreio. É você ver gente na rua, drogado, dependente químico, saindo e tendo no Evangelho o único lugar de transformação. Irmãos, o único organismo que se preocupa com os drogados, com os dependentes químicos, nas cracolândias da cidade, você pode ter certeza, é a igreja. É a igreja. Porque só a igreja, porque ela é corpo de Cristo, crê na restauração. Essas pessoas são exiladas do convívio. Não vale a pena conviver com pessoas, entre aspas, mal cheirosas, que causam escândalos, problemas sociais, perigo de roubo. Só a igreja vai lá, no meio da rua, no meio do mau cheiro, e diz: Jesus te ama. Louvado seja o Senhor Jesus pela igreja de Cristo. Amém, irmãos? Porque nós cremos nisso. Nós cremos que só Jesus pode purificar, limpar as nossas lepras, transformar as nossas pústulas, ressocializar-nos, recolocar cada coração em seu lugar, no lugar para o qual ele foi destinado, que é o louvor ao Senhor Jesus. Mas veja só, o texto diz mais: e Jesus, profundamente compadecido. Isso aqui, irmãos, tem um significado extraordinário. A palavra grega que aparece aqui, ela tem o sentido de vísceras, entranhas. Ou seja, quando Jesus viu aquele homem leproso se aproximando, suas vísceras foram mexidas no interior do seu corpo. Houve um movimento visceral, profundo. O íntimo de Cristo foi abalado. Era como se uma injustiça estivesse se aproximando. Não é justo que aquele homem esteja leproso. Irmãos, nós estamos perdendo a sensibilidade. O excesso de informações do nosso tempo. Isso são cláusulas dos principais sociólogos líquidos, modernos, pós-modernos. Os grandes sociólogos desse tempo já perceberam que a sensibilidade humana diminuiu por causa do excesso das informações. A gente vê um drone sobrevoando um país, destruindo um prédio, e a gente não sente mais dor. Mas naquele prédio tinha um hospital. Tinha palestino lá, tudo bem, mas tinha um hospital. Tinha criança ali. E a gente cria estigmas sociais para a gente não amar. Não importa se era israelita, se era palestino,
se era branco, se era preto, se era homem, se era mulher, se era indígena. Cadê a sensibilidade humana, irmãos? Alguém morreu, um prédio caiu em cima de alguém, uma criança tornou-se vítima. Você consegue entender que as nossas sensibilidades, elas estão estancadas? Nós estamos percebendo, irmãos, que o nosso tato, os nossos olhos, os nossos ouvidos já não sentem mais a dor do outro. Às vezes, posições político-partidárias arrancam de nós sensibilidade, a sensibilidade do Evangelho. Irmãos, Cristo é o nosso Senhor. Ele amou os samaritanos. Ele amou leprosos. Ele amou adúlteros. Ele quebrou todos os muros. Ele quebrou todos os muros. Depois de Cristo não há gregos, judeus, bárbaros, cretenses, não, tudo isso desapareceu, o Evangelho nos torna um. Você consegue entender que os muros étnicos, linguísticos, sociais, foram derrubados, porque a igreja é uma só? Que Deus nos devolva a sensibilidade, porque ser igreja é ser sensível às dores que estão espalhadas nesse mundo. Interessante, quando ele olhou para aquele homem, quando ele viu as lepras espalhadas no corpo daquele homem, suas vísceras, suas entranhas mexeram. Está faltando sensibilidade nas nossas vidas. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Irmãos, a mística cristã, a espiritualidade cristã, ela foi muito afetada por essa hierarquização dos sentidos. Quantas vezes a espiritualidade cristã se confundiu, tornou-se inimiga dos sentidos, do corpo. Até as coisas mais simples, como a oração, foram absolutamente afetadas por essa hierarquia de sentidos, ou por essa percepção que inferiorizava o corpo. Quer um exemplo? Quando a gente ora assim: Senhor, vá ao encontro dos feridos, vá ao encontro dos presos, vá ao encontro dos que têm fome, vá ao encontro dos que têm sede. O que você acha dessa oração? Bonita, não é? Não é uma oração bonita? Ela faz parte das nossas liturgias cotidianas. Mas se elas não estiverem enraizadas numa prática corporal, física, concreta, histórica, elas só mostram a hipocrisia das nossas almas. A nossa espiritualidade, irmãos, precisa tocar. A nossa espiritualidade precisa ouvir. A nossa espiritualidade precisa saborear. A nossa espiritualidade precisa ser concreta, senão ela se torna num covil de falsificações. Não é: Senhor, dê comida aos que estão com fome. Espera aí, como é que está a sua despensa? Tem muito arroz lá? Tem muito feijão, tem muita carne, tem muito café, tem muito açúcar? Que bom, graças a Deus, louvado seja o Senhor, a sua despensa está cheia. Que bênção, que virtude, foi Deus quem encheu a sua despensa. Agora converta a sua despensa num lugar de oração sincera. Senhor, abençoe o que está com fome, me use como instrumento para que o arroz chegue na casa de quem não tem.
Você está entendendo? Como modifica a nossa oração? É visitar os que estão presos, é visitar os que estão doentes, é tatear os que precisam de abraço. Irmãos, nós temos uma geração que não foi tocada. Uma geração enorme de órfãos, de crianças sem pais, sem mães, que precisam de abraço, que precisam de afeto, que precisam de misericórdia. A igreja precisa ser esse abraço. A igreja precisa ser esse toque. Você entende? A igreja, para além das paredes da liturgia, do templo, não podemos ser templocêntricos, mas para além dessas paredes nós precisamos abraçar, acolher, amar, como acontece nos pequenos grupos. Ali há uma partilha verdadeira, ali há afetos verdadeiros, abraços sinceros, oração verdadeira, ali há comunhão, comunidade. Há pessoas que não foram tocadas, não foram amadas, e que encontrarão nessa igreja, em nome de Jesus, o abraço que elas nunca receberam. Amém? O afeto que elas nunca receberam. E há também pessoas que foram tocadas impudicamente. Seus corpos foram transgredidos por violências sexuais, por abusos sexuais. Só a igreja, irmãos, pode tocar com sinceridade, amar com sinceridade e reintegrar essas pessoas que foram tão afetadas em sua alma para uma nova alegria, para uma nova comunhão. Que Deus use essa igreja para que essa igreja possa amar de verdade. Nós já estamos terminando a palavra, mas eu queria contar uma última história. Eu me lembro de uma vez que uma jovem chegou no gabinete e ela começou a chorar copiosamente. Impressionante, ela chegou, pastor Daniel, e começou a chorar. Chorou muito, eu não estava entendendo. Eu disse: o que aconteceu? Eu posso te ajudar? E ela disse: pastor, eu não consigo me abrir, eu não consigo dizer o que está acontecendo. Eu falei: você nunca conseguiu até aqui. Não seria legal você tentar e experimentar algo novo? E aí ela disse, ela devia ter mais ou menos 35 anos de idade, e ela disse assim, jovem ainda, 35 anos, ela disse assim: passou há 15 anos atrás, eu abortei meu único filho. Você consegue entender que aquela jovem carregava 15 anos uma dor terrível? A dor de ter arrancado o seu filho do ventre e tirado a vida do seu próprio filho por uma decisão dela. E aí, a força da religião sobe. Nós poderíamos dizer: você é uma pecadora, desgraçada, sai dessa igreja. Cristo me encheu de misericórdia naquela tarde. Daquela misericórdia, sabe, de João 8, daquela mulher adulta. Eu disse: você quer orar comigo? E nós vamos orar juntos, colocando o seu coração. Você vai se arrepender genuinamente. Ela: eu quero, pastor. E nós começamos a orar. Queridos, aquela mulher foi completamente sarada, transformada, porque ela experimentou não a minha misericórdia, mas a misericórdia de Jesus. Eu não disse para ela: continue abortando. Não é tema da igreja cristã. A igreja cristã nunca vai aprovar o aborto. Eu não sei como que alguém consegue aprovar uma coisa dessa, e como alguém consegue querer introjetar isso na igreja. Não vai conseguir, irmãos. Mas você consegue entender que isso tinha acontecido 15 anos antes daquele evento? E ela precisava do perdão de Deus.
E nós oramos, e o coração dela foi sincero, o coração dela chorou, e ela foi perdoada por Jesus. Não aprovamos o aborto, mas eu creio que a misericórdia naquela tarde encheu aquela sala, encheu aquele coração, e ela foi reinserida para viver novamente. Igreja é isso. Igreja abraça, igreja acolhe, igreja toca. Só através dos sentidos podemos ser a continuação corpórea de Jesus. Você já viu gente que diz assim: pastor, eu amo a África. Amém, que bom. Já foi lá? Não, nunca fui. Então você não... Então esse amor está estranho. Eu amo a África, mas não amo o meu vizinho. Então comece amando o seu vizinho. Senão provavelmente Deus nunca vai te enviar para a África. Está entendendo? Nós temos que amar os próximos. Foi um filósofo argelino chamado Albert Camus, que ele disse: amamos as pessoas distantes porque elas não estão próximas. É mais fácil, pastor, eu amo os australianos. É lógico, vai lá viver com eles. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Amar é apalpar, é tocar, é ouvir, é sentir. Entende? Isso é ser igreja. Ser igreja é sentir, é amar, é tocar profundamente para a glória de Cristo Jesus. Amém.